Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A única parlamentar paulista da oposição, que é titular da Comissão Especial da Reforma da Previdência, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, já anunciou que a luta contra a reforma será um eixo prioritário de sua atuação nesse primeiro ano de mandato federal. Feminista, ela vê a reforma especialmente prejudicial às mulheres. É com ela que vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Sâmia. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão importante para a sociedade brasileira, que é a defesa da Previdência Social, né? Com certeza. A senhora que já está se centrando nesse tema, eu queria que a senhora dissesse, porque muitos parlamentares dizem que são até favoráveis à reforma, mas de vários itens diferentes do que foi apresentado. Que itens que a senhora acha que, de jeito nenhum, podem ficar nessa reforma? Olha, nós do PSOL, como bancada, temos a posição de ser contrários à reforma de conjunto, por dois motivos em especial. Primeiro, porque ela prejudica os mais pobres, principalmente as mulheres mais pobres, e porque ela não resolve o problema econômico do Brasil. Em certo aspecto, ela inclusive piora, porque piora as condições financeiras de boa parte da população, reduzindo assim o poder de compra e também a movimentação financeira na sociedade. A gente defende como alternativa, que deveria ser na verdade a discussão no Brasil, uma reforma tributária com forma de taxação de grandes fortunas, lucros e dividendo, herança, como uma forma de equilibrar o problema fiscal brasileiro sem prejudicar a população mais pobre. Agora, inclusive, já se fala num acordo para retirar o que foi mudado no BPC, que é o benefício de prestação continuada, e também da aposentadoria rural. Realmente já tem esse acordo? Eu fico um pouco mais aliviada em saber que tem várias bancadas que estão contrárias a esses dois pontos, que de fato são os dois pontos talvez dos mais cruéis da reforma da Previdência. Imagina, reduzir para R$400 o direito do BPC, ou mesmo de trabalhadores rurais que têm condições de trabalho muito difícil, debaixo do sol, mãos calejadas, etc. Acontece que aí pode existir uma contradição entre a proposta do governo e parte dessas bancadas, porque boa parte da economia que o governo diz que vai fazer, do R$1 trilhão, é justamente sobre trabalhadores rurais e sobre o BPC. Então, diminuiria muito a vantagem econômica que o governo diz que faz, e aí a dificuldade de negociação também é grande. Por isso que eu acho que a gente deveria ir por outra perspectiva, não através de uma reforma da Previdência. E o partido pretende apresentar alguma emenda, então, para tentar conter esses pontos? Olha, o detalhe tático, né, da nossa movimentação na comissão a gente ainda não definiu, mas é fato que alguns pontos têm o nosso destaque de atuação. O primeiro é esse, né, BPC e a aposentadoria de trabalhadores rurais. Mas também tem o tema das mulheres, que vão ser muito prejudicadas. Hoje, aquelas que conseguem aposentar com a idade mínima contribuem cerca de 16 anos. Se aumentar para 20 anos, significa que elas vão ter que trabalhar muito mais numa fase da vida, depois dos 60, que elas têm mais dificuldade de se manter em empregos estáveis ou então ter a contribuição contínua, né? Significa na prática que muitas mulheres não vão conseguir se aposentar. Se a gente for considerar, por exemplo, as professoras, para muitas delas significa ter 70 anos na sala de aula, cuidando de crianças, ou seja, a qualidade da educação diminui e as condições de trabalho são terríveis. Então, além desse elemento, tem os tais jabutis, né? Aquilo que entrou na reforma, que na verdade não tem a ver com o tema, como o abono salarial, para aqueles que ganham até 2 salários mínimos, também é muito ruim ter que tirar esse direito desses trabalhadores, ou como conversava anteriormente com algumas colegas, o tema do fim do acúmulo de pensão, acúmulo de benefícios, porque pode parecer para alguns o privilégio, mas a gente está falando, na verdade, de viúvas aposentadas que dependem disso, até como arrimo de família, ela vai ter ou a própria aposentadoria ou a pensão do seu marido que faleceu. Salário mínimo a 2 salários salário mínimos. mínimo a 2, para aquelas que garantem o sustento de toda uma família é muito difícil, ou então para aquelas que têm filhos com deficiência, que depende da complementação das duas rendas para poder dar um mínimo de dignidade
para o seu filho com deficiência, a proposta do governo é que só tenha um dos benefícios. Para as mães, por exemplo, com crianças com Zika vírus na região do Nordeste, no Brasil, que dependem inclusive de ar-condicionado, gastos muito altos com eletricidade, significa a impossibilidade de que seus filhos tenham uma vida digna. Então, esses outros elementos que às vezes estão meio despercebidos na reforma, nós vamos questionar. E, claro, o tema da capitalização, sim, que talvez seja o mais grave da reforma da Previdência, né? Porque é substituir o atual modelo de repartição por uma lógica individual. Que ainda nem veio uma explicação de como será efetivamente. Exato. Né? A minha desconfiança, na verdade, é que os que defendem a capitalização querem fazer com que a contribuição patronal seja eliminada, ou seja, que dependa só do trabalhador. Para aqueles que ganham muito pouco, é impossível. No Chile, por exemplo, que adotou esse modelo há 37 anos, hoje 80% dos idosos ganham menos de um salário mínimo. Porque se eles têm que individualmente contribuir com com uma quantia, ao fim da vida, quem ganha muito pouco não conseguiu acumular praticamente nada, né? E as chances de cair também na parte de benefício social, né? Exato, substituir o direito à aposentadoria, na verdade, pela assistência social. Então, é um rearranjo completo da Seguridade. Por isso que eu não gosto nem de falar em reforma da Previdência, eu chamo de fim da Previdência Social ou de fim da Seguridade Social, tendo em vista que boa parte daqueles que conseguem contribuir e ter o direito à aposentadoria seriam eliminados desse modelo, entrando numa condição de miséria e precisando depender cada vez mais do benefício de prestação continuada, que por sua vez diminuiria o valor, então aumentaria muito a miséria no país. E é por isso que eu digo que não resolve o problema econômico, mas na verdade agrava ele, porque boa parte da população não vai conseguir consumir, ter uma vida digna. Agora, deputada, haveria uma outra oportunidade, alguma outra sugestão que pudesse substituir, já que o governo alega que tem esse rombo e que a sociedade também reconhece que haveria necessidade de alterar a Previdência por causa do aumento da idade das pessoas. Que solução poderia ser apresentada para esse governo? Eu acho que primeiro, para resolver o problema específico da Previdência, cobrar daqueles que não pagam o INSS, que são muitas empresas, grandíssimas empresas, não pagam o seu valor. É grande, né? Muito 500 grande. milhões. Assim. 450 bilhões de reais ao menos, pelo menos, e também acabar com a lógica das exonerações, porque a partir disso a arrecadação do Estado diminui muito. Mas também superar por uma alternativa que seja tributária, mudar a lógica de contribuição da sociedade. Hoje, aqueles que são mais pobres acabam contribuindo mais. A nossa proposta é que quem pode contribuir mais, contribua com mais dinheiro. Então, mudando tanto a tributação, criando novas faixas dentro do imposto de renda, e isso atingiria pouquíssimas pessoas, cerca de 750 mil pessoas. Na sociedade brasileira é muito menos, e o impacto na vida delas também seria muito menor do que aquele que vai atingir milhões de pessoas que são mais pobres. Uma última pergunta é sobre a Previdência dos militares, que veio acompanhado de uma proposta de reforma na carreira, né, dos militares. Como é que a senhora acha que pode isso tramitar aqui em conjunto, se algumas propostas que são apresentadas para eles não são apresentadas para outros servidores públicos? Olha, os militares fazem parte da elite do funcionalismo público. Claro que eu não me refiro aos praças, aqueles que são policiais militares, mas ao alto oficialato do Exército, da Aeronáutica. E, coincidentemente, justamente para eles, que poderiam contribuir com mais, existem regras especiais de transição, que inclusive não incluem servidores públicos que entraram antes de 2003 no funcionalismo. Então, eu acho que isso é muito injusto, porque se a gente fala que seria supostamente uma reforma para combater privilégios, aqueles que estão no topo do funcionalismo vão contribuir com muito pouco. Mas também não é à toa que o governo fez isso, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele é militar, ele tem como núcleo duro de sustentação do seu governo esse setor, só que eu acho que ele não pode fazer política somente para eles, ele deveria fazer política para todos os brasileiros e brasileiras. Então, é muito injusto existir regras de transição para esse setor, mas para os demais, o funcionalismo público não existia absolutamente nada. E os servidores públicos não são privilegiados, como ele gosta de dizer. São pouquíssimos que são juízes ou militares. A maioria é de professores, é de trabalhadores de segurança pública, são técnicos, médicos, jornalistas, enfim, aqueles que têm uma faixa média de salário que, de longe, não representa a elite econômica do Brasil. É certo, deputada. Muito obrigada Eu por que seus agradeço, esclarecimentos querida. aqui. Obrigada.
Eu conversei sobre a reforma da Previdência com a integrante da comissão especial, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.